vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã para a gente ficar bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Galera, hoje eu vou direto ao assunto, né? Não vai ter aquela coisa, vai ser rapidinho, vai ser mais rápido, tem que ter, né? Like, comenta, seja inscrito para participar, né? 2 sorteios, né? Aquele sorteio semanal que dá a camisa oficial da capa modelo supporter, e todos os outros sorteios, tem casaco, tem o corta-vento, né? Tem um conjunto da capa, casaco, né? Agasalho e calça, tem o kit de camisas oficiais e tem aqueles sorteios só para quem é membro do canal, custa R$ 7,99. Todas as informações estão aqui embaixo, tá? Inclusive a informação sobre o sorteio que vai trazer um vascaíno ao Rio de Janeiro para conhecer São Januário. Vira um jogo do Vasco, né? Tudo pago, passagem, translado, hotel, ingresso do jogo, para curtir um jogo do Vasco em São Januário. Quem for do Rio vai fazer uma viagem com o Vasco para poder assistir o Vasco fora do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Então, vamos direto ao assunto. Hoje é direto e reto, tem muita coisa para falar. E eu venho dizendo aqui, essa semana é decisiva, galera. Essa semana muita coisa vai acontecer. O Vasco quer acelerar, porque o Vasco já se apresenta, né, na outra semana, né, no dia 4 de janeiro. Galera, vamos começar, né, falando o seguinte, né? Eu vou falar a situação, né, de uma grana forte que já está rolando no mercado brasileiro por SAF, né? A se confirmar, né? Mas é uma informação de dentro de clube, por situação de SAF, galera. A gente precisa falar disso, porque muita coisa vem sendo falada sobre a SAF e o Vasco está no caminho de virar sociedade anônima do futebol, galera. Novos números que a gente vai trazer para você já já. Primeiro vamos falar do futebol, galera. Essa semana o Vasco deve aí, né, oficializar dispensas de mais jogadores. O Vasco vem conversando com o Leandro Castan, né, e com o Vanderlei, tentando costurar acordos que são muito difíceis. Por que, Caveira? Primeiro, porque tem contrato, né? O Vanderlei chegou a um número X de partidas, a metas que ele precisava atingir para ter a renovação de contrato. Então ele está com a faca e o queijo na mão, esperando proposta de outros times que provavelmente não vão vir. Então ele pode sim exercer essa cláusula e renovar automaticamente com o Vasco. E o Leandro Castan tem contrato até o final do ano. Então esses dois vêm conversando e a oficialização da saída dos dois depende de acerto financeiro, depende do Vasco pagar, casar uma grana para esses caras, muito possivelmente com a grana que o Vasco está vendendo, né, o Ricardo Graça. O Vasco vende o Ricardo Graça, tem uma grana para acertar com o próprio Ricardo Graça, mas vai sobrar alguma coisa e o Vasco de repente usa essa grana para dar de entrada para os caras, porque é muita grana receber esses dois jogadores, tá? Principalmente Castan, está há muito tempo no Vasco. Outros nomes que estão voltando de empréstimo, né? Thiago Reis e Lucas Santos, né? Esses caras devem ser reemprestados. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o Thiago Reis e você, tenho certeza, massacrado. O Thiago Reis, para mim, é um cara que deveria ser trabalhado, a carreira dele deveria ser trabalhada melhor pelo Vasco. É ativo do Vasco, surgiu muito bem, tá? E o Vasco trata esse moleque assim, de qualquer jeito. Até o Lucas Santos também, tá? Por exemplo, prestar o Lucas Santos para o Brasil de Pelotas, que tem um futebol totalmente de bola alçada, aguerrido, o futebol do Sul foi totalmente fora da linha. Os dois devem ser reemprestados, né? E o Vasco vai perdendo aí mais 2 jogadores da base sem ganhar nenhum dinheiro por isso. Galera, os 2 nomes que a gente trouxe aqui, Raniel e Vitinho do Corinthians, por menores, galera, por assinatura, o Vasco a qualquer momento, nessa semana ou mais tardar no início da semana que vem, deve apresentar ambos. Quero dar minha opinião aqui, quero saber a sua opinião, cara. Minha opinião, ambos apostas fogem da linha que o Vasco tá pregando para esse ano, né? Por exemplo, o Raniel, cara, um cara que jogou muito pouco na carreira, surgiu no Cruzeiro e depois disso não foi bem em nenhum lugar. Foi para o São Paulo, não jogou, Santos não jogou, ninguém está entendendo por que o Raniel está vindo para o Vasco. E o menino Vitinho do Corinthians pode ser bom de bola, pode ser o que for, mas de menino a gente está cheio. Já me cheira até estranho, eu não tenho rabo preso com ninguém, é só minha opinião, não é informação. Já me soa muito estranho que o Carlos Brasil venha do Corinthians e esse menino venha. Eu
vou dizer aqui uma outra parte, tá? Olhando para um outro prisma, tá? O Vasco teve, ano passado, no início do ano, o nome do Paulinho Boia, né? Ventilado dentro do Vasco, e todo mundo, ninguém quis esse cara, né? Tinha um outro rapaz também, um menino novo do São Paulo também, que poderia vir, né? E o Vasco sempre, a galera sempre pegando no pé. No final, esses moleques foram muito bem e estão vendidos aí para a Europa, né? E o Vasco não teve a oportunidade de ver esses meninos. Então vamos torcer para que se o Vitinho realmente assine, né? Porque só quando a assinatura estiver no papel que a gente pode dar por certo, né? Vamos torcer que o Carlos Brasil tenha um olho aí de águia e esteja trazendo um cara que vai ajudar o Vasco demais nessa Série B, tá? O Carlos Brasil, né, praticamente confirmou que o Vasco está para apresentar um lateral direito. A gente vem trazendo aqui, o Vasco procura um lateral direito, porque o Léo Matos não vai jogar todos os jogos e o Vasco ainda não sente firmeza no Caio Tenório, apesar de eu achar o Caio Tenório um garoto de muito futuro, mas concordo, para ser titular do Vasco numa Série B, pressão muito forte nos garotos. O Vasco quer tirar a pressão dos garotos nesse ano de 2022 e o Vasco deve trazer um nome para lateral direita. Quem é? Galera, tá aberto, não tem informação. A gente sabe aí, pelo Carlos Brasil, né, que é um jogador de Série A. Tem um nome sendo ventilado na internet, que é o nome do lateral direito João Pedro, que está no Corinthians hoje, mas é do Porto. Galera, se for o João Pedro, vou dar mais uma vez aqui a minha opinião, né, de muita desconfiança. Um cara que é do Porto, pô, vem com grife, maneiro, mas jogou 2 partidas pelo time principal do Porto. Jogou no Porto B, foi emprestado, ele tem uma história lá, Palmeiras, Chapecoense, né, e aí foi pro Porto, né. É um cara que não jogou muito nos últimos 4 anos, jogou poucas partidas, né, e hoje está no Corinthians e também não é usado no Corinthians. Então, mais um jogador aposta, né, me preocupa a quantidade de jogadores apostas que o Vasco está trazendo. A gente esperava que o Vasco trouxesse aquela linha que estava agradando o torcedor. Jogadores que, mesmo que fossem de Série B, tivessem se destacado nos últimos 2 anos, né? Essa era a linha que a gente estava enxergando e que a gente estava apoiando. Essa linha de trazer jogador, né, como Raniel, Vitinho, né, esse João Pedro, a se confirmar esses 3 nomes, sai totalmente do que o Vasco vem pregando e já deixa a gente com aquela anteninha ligada aqui, achando que pode dar M, tá? Só para finalizar aí do João Pedro, 25 anos, 1,79 m, boa altura, garoto novo, né? E vindo aí, com certeza a gente vai estar do lado, porque a gente veste a Cruz de Malta e isso é o mais importante. Galera, falar sobre a situação dos 2 jogadores paraguaios, né? Luiz Amarídia e Jorge Recalde. O Recalde, galera, é o seguinte, aquela mesma situação, né? Os 2 estão no mesmo pé, ambos precisando de liberação dos clubes. Ambos conversaram com o Vasco, receberam proposta e gostaram do projeto. Ambos veem o Brasil como um excelente mercado de a chegada pelo Vasco, com uma excelente oportunidade de chegar jogando. Recalde vai sentar essa semana com a diretoria para tentar a liberação. Lembrando que o Olímpia deve $1 milhão para o jogador, mais ou menos $1 milhão, né? E ele vai tentar usar esse valor para conseguir a liberação. O Olímpia não vai ter dinheiro para pagar, o Olímpia está na M, está devendo todo mundo, está com punição da FIFA, então pode ter jogo nessa situação. Se não tiver, ele pode entrar na justiça e aí vai levar mais um pouquinho de tempo, né? Mas ele conseguiria a liberação, ao que tudo indica, porque tem grana para receber, não seria um problema. São vários os times interessados, então não é só o Vasco, mais uma vez, na negociação. O que conta a favor é o empresário do Recalde, que tem muita entrada no Vasco, e o jogador querer vir ao Brasil, apesar de ter proposta também, por exemplo, do Coritiba, que tem um técnico, inclusive, paraguaio, quer ver o Recalde no Coritiba Série A ano que vem. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos para Jorge Recalde, como diz o meu amigo Felipe Bigode. Luiz Amarídia, o cara tá amarradão para vir pro Vasco, tá? O problema é o Vélez quer continuar com o jogador
e tem proposta de venda para o jogador. Ele tem mais um ano de contrato com o Vélez, né? E ele tem proposta do futebol americano, tá? Então uma grana aí, né? Um time que poderia ser o Sacramento, chegando com mais ou menos ali 1,4 milhão, 1,5 milhão, 1,6 milhão de dólares. É uma grana boa? É, mas é um cara com uma boa idade, né? E fazedor de gol, galera. Vale mais do que isso. Vale mais do que isso. Então o que eles estão tentando convencer, né? Primeiramente, o Vélez Sarsfield com o Luiz Amarília, né? Primeiro que o jogador não quer ficar. Então não adianta ter um cara no elenco que não queira jogar pelo seu clube. Ele quer respirar novos ares, ele quer jogar num futebol que dê condição financeira e de holofote para ele, para sair para uma melhor. E o seguinte, galera, ele sabe que vindo para o Vasco, e essa é a linha de raciocínio que eles querem passar para o Vélez. Você me empresta com passe fixado, cara, de repente alonga o contrato um pouco mais para não me perder no final do contrato, e você me vende por mais do que 1,5 milhão de dólares. Cara, 1,5 milhão de dólares foi o Ricardo Graça, zagueiro que era reserva do Vasco, nem vinha jogando. Então, assim, essa linha de raciocínio pode convencer, né, o Vélez Sarsfield a reemprestar o jogador, já que ele vinha emprestado ao LDU. Galera, é sensacional. Tem vários times interessados, inclusive, no Luiz Amarília. Mais um jogador que vai ser disputado, né? Conta que ele quer vir para o Vasco, conta que ele quer vir para o futebol brasileiro. Mas lembrando, o Vasco não vai fazer loucura. Esses dois jogadores, galera, são um contrapeso no momento com a situação de Diego Souza. A situação de Diego Souza hoje, galera, tá muito cinza, né? O cara tá lá na Flórida, né? Quem acompanha o Instagram dele viu que ele tava lá jogando futevôlei, na noitada lá de brasileiro, maneiro pra caramba, curtindo, merece, né? Jogou o ano inteiro e tá curtindo suas férias, tempo precioso para poder focar num 2022, né? Cara artilheiro, mas está com essa situação da proposta do Sport, proposta do Vasco, né? Dizem até que ele pode receber proposta do futebol americano, né? Então ainda vai ter que aguardar os próximos capítulos. No Sport a situação ficou meio estranha, né? Aquela situação do vazamento de documentos, coisa que vem de dentro do Sport, causou mal-estar no Sport. E no Vasco, o Vasco tá ficando meio sem paciência, porque o Diego não se comunica e o Vasco gostaria de encerrar essa situação o quanto antes. Galera, antes de passar para a situação da SAF, eu queria comentar aqui o nome do Dedé, né? Muita gente veio no inbox, né, na DM da Vasco. Caveira, pô, Dedé tá vindo, não tá vindo. Dedé, cara, continua aquela situação, nome ventilado no Botafogo. Parece que o Vasco poderia ter feito uma sondagem, mas essa sondagem já aconteceu há tempos atrás, né? Sobre a situação do jogador. O Vasco, a verdade é que o Vasco não quer investir em jogador com problema de lesão grave. Galera, o Dedé não joga há muito tempo. Eu entendo o torcedor vascaíno, vascarente, como diz o Bigode, né? De querer jogadores lá da época de ouro do Vasco, ou pelo menos de 2011, né? Diego Souza, Dedé, uns pedem Bernardo, Rafael Silva. Galera, Rafael Silva joga futebol de time de país que é Indonésia, não tem futebol, galera. Galera, não dá esses caras, né? A não ser o Diego Souza, que é um cara que tá jogando em alto nível ainda, né? Apesar de estar pesadão, mas é um centroavante brigador. Cara, Dedé não joga há muito tempo. Minha opinião, não quero que venha, nem para contrato de experiência. E Dedé, galera, esse negócio é vascaíno, não é vascaíno. Isso aí a gente já aprendeu, isso daí a gente tem que entender, né? Que não é vascaíno, né? Tá tentando desesperadamente arranjar um espaço, não cabe, né? Mas se viesse, óbvio, a gente ia apoiar, mas no momento não tem nada. O Carlos Brasil disse que era só especulação, apesar disso, não dizer muita coisa, porque o Vasco nunca abre as negociações, porque sabe que se abrir negociação, vem aí concorrência e a chance é do Vasco perder. Por último, eu queria trazer novos números dessa situação da SAF no futebol brasileiro. Galera, é o seguinte, né? Saiu a informação, né? O deputado Rodrigo Maia, que inclusive foi o cara, né, que assinou a lei da SAF, né? O cara que é um dos caras que criou essa lei, né? É um dos grandes apoiadores da Sociedade Anônima do Futebol Botafoguense, né?
ele fez uma crítica na internet há 2, 3 dias atrás sobre o valor que o Botafogo teria feito a sua negociação por 400 milhões de reais. Acontece o seguinte, Rodrigo Maia veio na internet ontem para afirmar que recebeu um contato depois dessa afirmação dos 400 milhões, que era ruim a negociação. Ele disse que o Montenegro, né, o homem forte do futebol do Botafogo nas últimas 2 décadas, entrou em contato com ele para dizer que a negociação não tinha sido feita por 400 milhões, e sim por 1 bilhão e 400 milhões. Né? A gente está falando, não é 400 milhões, é 1 bilhão e 400 milhões, segundo o Montenegro. A gente vai confirmar isso ao longo do tempo. Agora, uma coisa é certa, esse valor começa a fazer mais sentido na venda desses clubes, né? Esse valor de 400 milhões pelo Cruzeiro, cara, isso daí é até uma piada, né? É um valor, né? Ali, no mínimo, metade do que o Flamengo, por exemplo, fatura. É valor, né, que até o Cruzeiro faturava há pouco tempo atrás. Então causou estranheza, e esse número de 1 bilhão e 400 milhões muda tudo no cenário. Por isso que eu venho falando, estava até conversando com o Bigode, que é importante o Vasco não ser o primeiro, né? Não ser o primeiro. Vamos esperar acontecer alguns negócios para a gente poder ter alguns, né, números na mesa para poder conversar. O Vasco não pode ser vendido por 500 milhões de reais com potencial que tem. Você não concorda? Quero saber a sua opinião. Você é a favor da SAF no Vasco? Você é a favor da venda do futebol do Vasco? São coisas diferentes, tá, galera? SAF é uma coisa, a venda de parte do futebol é outra. Você é a favor que o Vasco venda o futebol dele, como fez o Cruzeiro para o Ronaldo, como o Botafogo está fazendo agora para esse investidor americano? Quero saber a sua opinião, quero saber a sua opinião sobre esses números. Beleza, galera? Chegou até aqui, não deu o like, tá dando mole, hein? Dá o like, comenta tudo que a gente comentou aqui, bateu esse papo maneiro, né? E você vai participar daquele sorteio da camisa oficial da capa modelo supporter que acontece no final de semana, beleza? Me despeço por aqui, fica ligado. De noite o Bigode está de volta com aquela resenha esperta. Saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.